Quando eu comecei a tratar do paradoxismo, conversar sobre ele com amigos e tal, muita gente não entendeu muito bem o que estava em jogo, qual que era o objetivo ali de todo o debate e tal. Eu fui tentando explicar da forma mais didática que eu consegui, mas parece que no fim das contas só não cativou muito as pessoas, sabe? Não pegou pelo coração. Quando eu comecei no meio acadêmico a abordar a possibilidade de se fazer metafísica de uma forma rigorosa e consistente, me parece que alguns dos meus colegas acadêmicos também não foram tocados, pelo menos não positivamente, no coração. E isso leva a um resultado interessante que, na verdade, parece ser compartilhado por todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, que são inclinadas a questionamentos filosóficos, que é uma espécie de solidão. As pessoas do seu cotidiano não estão muito interessadas nas questões que te interessam, porque é tudo muito abstrato e não fica tão claro assim quais são as implicações do que está sendo debatido e tal. Não tem nada a ver com a relevância da questão. Tem muito mais a ver com o fato de que as consequências para uma certa afirmação geralmente são vagas, não se pode determinar o certo e pode se articular uma gama de possibilidades a partir dessa opção filosófica, etc, etc. Por outro lado, as pessoas do meio acadêmico, especialmente aquelas que já estão ali familiarizadas com um certo modo de operar, né, um modus operandi, no geral essas pessoas vão ficar mais na defensiva. E tem boas razões para isso. Pense, por exemplo, numa pessoa mais velha, certo? Vamos pensar alguém que passou a vida toda pesquisando numa determinada área, tendo uma certa concepção do que é filosofia, o que o filósofo faz, o que ele precisa fazer, o que a filosofia é rigorosa na academia, o que não é. E aí, no fim... Problemas técnicos. No fim da vida, chega alguém com uma proposta que contradiz muito do que essa pessoa tem como certo. É muito natural que a reação fosse não, eu vou simplesmente rejeitar por princípio isso aí que você está falando. Eu não vou nem dar chance para que você tente desenvolver alguma coisa a partir disso, porque por princípio o que você está trazendo contradiz o que eu já vejo como correto e aquilo que eu consigo articular muito bem e ter resultados interessantes, etc. O Thomas Kuhn tem um insight extremamente interessante. No caso dele, ele está pensando no desenvolvimento das ciências, né? A filosofia não entraria no escopo de análise dele, mas a gente pode transladar para cá porque parece que ele está, na verdade, detectando uma tendência humana, que é a seguinte: algumas revoluções científicas são travadas porque pessoas numa posição de destaque, cientistas renomados e tal, não querem dar o braço a torcer. E isso tem um motivo até biológico. Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade cognitiva para lidar com informações novas é menor. A nossa neuroplasticidade vai diminuindo. Então, ok, é bem natural esperar uma reação um pouco mais defensiva quando alguém traz ideias novas, até porque geralmente são jovens que trazem essas ideias e muitas vezes são ideias que na sua primeira formulação são bem defeituosas. O exemplo que eu mais gosto disso é o diálogo Parmênides, do Platão, né? Quando Sócrates está ali conversando com Parmênides e Zenão, e ele leva uma coça dialética do Parmênides. Nesse diálogo, o Sócrates é retratado como um jovem que tem um ímpeto de ousar filosoficamente, ele tem novas ideias. E ele então vai conversar, né, com o Zenão e o Parmênides, ele puxa ali uma espécie de debate e começa a apresentar algo próximo à teoria das ideias platônicas. Inclusive, é muito provável que essas ideias apresentadas aqui nunca tenham pertencido ao Sócrates
pessoa histórica e tal. E aí, papo vai, papo vem, o Parmênides começa a apresentar para esse Sócrates jovem vários problemas naquela ideia que ele estava ali começando a formular e tal, que ele não tinha se tocado sozinho. E isso leva, na linha cronológica das histórias platônicas, né, se é que Sócrates é retratado como jovem, tem uma outra que Sócrates já está mais velho, Teeteto, é o nome do diálogo, né? Em que ele vira ali para o pessoal que está conversando com ele, olha só, eu não quero falar muito do Parmênides, porque ele é uma figura muito grave, assim, uma figura que tem um impacto sobre mim. Então veja que é extremamente sagaz da parte do Platão pensar nesse impacto de um jovem com muitas ideias lidando com alguém mais velho, mais experiente, que consegue apontar equívocos, mas que tem um baque tão grande nessa experiência de perceber que a sua ideia não é perfeita, que o seu construto, né, teórico não é perfeito, que às vezes até se acanha. E muitas vezes isso tem a ver com a atitude da pessoa mais velha, da pessoa mais experiente, né, que quer realmente fechar essa porta para continuar no seu rumo de pesquisa, que ela está mais acostumada e tal. E aqui fica muito claro para mim qual o problema que se segue dessa atitude razoavelmente natural de pessoas mais experientes, que é algumas ideias interessantes serem descartadas por conta de um confronto muito intenso, até um pouco defensivo, para manter aquilo que essa pessoa já está acostumada como o modo correto de se lidar, nesse caso com filosofia e tal. E, obviamente, do outro lado, do lado não acadêmico, o que acontece é simplesmente uma não correspondência, né? Ninguém está muito interessado em conversar sobre esses assuntos mais abstratos, vinculados a uma reflexividade que não está tão atrelada assim ao cotidiano, né? Só que eu acho que esse é um pouco o preço, realmente, que a pessoa interessada por filosofia paga. Desde a antiguidade. No livro 6 da República, tem lá uma descrição fornecida por algumas pessoas que estão conversando, em que o filósofo é posto ou como alguém mau caráter, ou como alguém avoado, que está tão distraído com outras coisas que não presta atenção no que está bem na frente. E aí a anedota mais famosa nesse sentido seria do Tales, né, que estava olhando para o céu e caiu num buraco. No geral, parece que a pessoa que tem esse ímpeto de filosofar não tem muito um lugar. Ela é tida como algo que atrapalha muitas vezes para quem está no cotidiano sem se importar, e até para quem já tem um certo programa e fala, não, é isso aqui que eu quero. E a pessoa que está ali tentando fazer um movimento que parece ser essencialmente filosófico, que é esse de refletir sobre as bases e tentar repensar como que as coisas estão se organizando a partir de conceitos bastante abrangentes ou especificamente vinculados a questões e problemas filosóficos, etc. Parece que esse pessoal não tem muito para onde ir. E pensar em como criar pontes é o que está um pouco por trás da criação desse canal. No caso, eu não estou sozinho. Eu tenho um sistema que eu tenho tentado propor e defender, que é o paradoxismo. É um sistema com uma vasta bibliografia, com alguns textos já publicados, com argumentos que não são risíveis, argumentos sérios. Mas eu não estou sozinho dentro dessa solidão mais, porque eu tenho ido atrás, conhecido pessoas que também estão empenhadas em produzir filosofia de forma ousada, realmente arriscando afirmar coisas, arriscando rearticular teorias antigas, ideias antigas e gerar um amálgama que nunca foi antes defendido. Mas eu sei que tem uma galera que tem essa tendência e que ainda está isolado. Eu acho até que eu estou mais isolado do que preciso. Então, se você é uma dessas pessoas
que tem essa tendência filosófica, que quer se engajar num debate sério, rigoroso e ousado, bem-vindo. Esse canal é o Virada Realista Brasil e provavelmente ele foi feito sob medida para você. Até o próximo vídeo.